Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é a Letícia Barbosa, apresentando esse programa mais que especial. E olha, gente, dentre um dos nossos convidados importantíssimos dessa temporada, estamos aqui hoje com o vereador Rodrigo de Sá. Seja muito bem-vindo, Muito vereador. obrigado, Letícia, mais uma vez aqui no debate político. Muito feliz de estar com você aqui. É sempre uma honra poder bater esse papo, falar de política. E eu estava já com saudade de voltar. Eu estava assistindo os outros programas e, tô esperando a minha vez e chegou. Estou aqui para a gente conversar e ter esse debate político. Olha, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Obrigado. Para os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, o vereador Rodrigo de Sá, ele é presidente do Progressistas aqui no Diretório Estadual do Amazonas, presidente da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública Municipal. Você esteve aqui conosco nas últimas eleições, enquanto estava como candidato, nós conversamos um pouco sobre os seus projetos, nós vamos falar um pouco aqui deles. Sim. Você já está em torno de 10 projetos de lei, né, tramitando, Sim, dentre mais, exato. Esses que eu falo são geralmente da sua autoria, Sim, realmente, sim, fora sim. os que você está como coautor. Sim. Mas antes disso, antes da gente falar dos seus projetos, eu quero saber como é que tá na Câmara Municipal de Manaus, como é que tá a sua adaptação, você agora que saiu de um cargo, né, de gestão e foi agora para o Legislativo, como é que tá essa adaptação? A gente estava até conversando em off, né, Letícia? É uma mudança intensa na tua rotina. Eu venho aí de uma experiência no serviço público de 23 anos, passei por Ministério Público Estadual, fui assessor de procuradores gerais, tenho uma formação na área do direito pela Universidade Federal do Amazonas, então trabalhei em instituições importantes, sou delegado de polícia há 14 anos e estava no Detran desde 2017, né? Exerci a função de diretor técnico e a partir de 2019 no governo Wilson Lima, assumi a presidência. Então, toda a minha vida ali foi pautada na gestão, no executivo, ou em função de assessoramento, ou na função de fato de gestor. E, inegavelmente, entrar num parlamento municipal, além de ter sido um motivo de muita honra para mim, foi minha primeira eleição, né, de vereador. Participei de um processo político em 2022 para deputado federal. Ali a gente foi para compor uma chapa e contribuir, né, com um projeto político na época no PL. E concorri agora pelo PP nas eleições do ano passado e a gente conseguiu, né, essa vitória importante com a confiança da população. Então, é uma experiência absolutamente nova, enriquecedora, acima de tudo, e que me permite ajudar a população da cidade de Manaus. Eu acho que o mais importante, né, muita gente diz, o vereador não é tão importante, mas eu defendo muito a classe a qual eu pertenço, seja qual for. Eu acho que a valorização da população, ela tem que começar primeiro de dentro para fora, você tem que valorizar o cargo que você ocupa. Então, o vereador, ele está no mesmo patamar de um deputado, só que o deputado exerce a função parlamentar em âmbito estadual ou federal, e o vereador é o parlamentar que exerce a função dentro do município, né? E sempre com esteio nos interesses locais. Então, aquilo que mais atinge a população é função do vereador interceder, tentar resolver por meio de leis que de fato sejam eficazes ou na fiscalização do Poder Executivo Municipal. Então, para mim tem sido uma experiência maravilhosa, um aprendizado diário. Você falou dos nossos projetos aí, eu creio que a gente já esteja na faixa dos 18 projetos, eu dei entrada em mais 3 essa semana, então já passam aí dos 20 projetos de lei, todos eles projetos que tragam de fato algum benefício à população, porque tem muito parlamentar que gosta de fazer projeto para alterar nome de rua, para homenagear alguém, ou para instituir Dia Mundial disso, daquilo. Não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente precisa priorizar aquilo que de fato a população anseia e que pode mudar verdadeiramente a vida delas. E os nossos projetos são voltados para a sustentabilidade, para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, proteção à mulher. É uma bandeira aí que a gente tem levantado com muita veemência, porque eu acredito muito que a proteção à mulher vai além da identidade de gênero, só mulheres defender mulheres, a gente tem pouca representatividade feminina na política e eu quero ser, sim, uma voz aí masculina, desmistificando o estereótipo do homem agressor para que a gente tenha, de repente, um homem protetor das mulheres. Isso é muito importante. Então, os projetos inicialmente estão sendo voltados para essa área. Então, resumidamente, tem sido uma experiência maravilhosa.
Olha, vereador, dentre, né, as suas pautas que você aborda, que você defende, uma que se destacou, que você mesmo citou, é a questão da defesa em relação às mulheres. Dentre elas, eu tomei a liberdade de separar 3 projetos de leis aqui, o 077/2025, que é o SOS Mulher, que é um dispositivo móvel para mulheres que se sintam ameaçadas, né, Sim, utilizarem aqui no município de sim, Manaus. sim, sim. O 080/2025, que é a inclusão da corrida contra a violência à mulher no calendário oficial do município de Manaus. E também o 139/2025, que dispõe sobre o programa de microcrédito para mulheres no município de Manaus. Você falou um pouco sobre a questão do estereótipo, né, de só mulher defender mulher, Uhum, o homem, ele muitas vezes ser visto como apenas o agressor, o sim. algoz. Como é que foi que surgiu esse olhar? Porque você tem suas experiências, você já foi delegado por 14 anos, Sim, inclusive, sim, como sim, você sim. citou. Imagino que tenha vivido muitas experiências voltadas para Bastante. isso. Mas, dentre as pautas que você defendeu na sua campanha, né, muitas eram muito mais voltadas para a questão do desenvolvimento, educação, infraestrutura, e você veio com uma coisa, de certa forma, inovadora. Sim, Como é que sim. foi que isso surgiu? Essa é a tua pergunta, Letícia, porque é lógico que a gente carrega pautas importantes que traduzem muito da tua trajetória profissional, né? Eu sou delegado de polícia, então naturalmente que a segurança pública tenha um viés de muita importância para mim, e acredito que eu posso contribuir muito nesse sentido. Não à toa a gente está com o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública Municipal. Tem a questão da mobilidade urbana, por conta dos anos que eu trabalhei na área de trânsito e transporte como diretor do Detran, tendo tido uma envergadura nacional também na Associação Nacional dos Detrans, tendo vivido experiência em outros estados, eu também acredito que posso contribuir muito nessa área. A gente tem falado muito sobre isso, da melhoria do transporte público, da melhoria da mobilidade urbana na cidade de Manaus, que passa muito por conta do transporte público, mas quando você se depara com uma função diferente, como eu acabei de falar, que é o parlamento, você vai entendendo as necessidades da população e vai entendendo as lacunas, né? Onde de fato precisa de uma atenção maior, onde de fato a população sente a falta de alguém para representá-la em determinado segmento. E hoje o parlamento vive uma escassez de mulheres, né? Só temos 3 mulheres de 41 parlamentares, que é a vereadora Iomara, a vereadora Thais Alipe, a professora Jaqueline. Houve uma redução da legislatura passada para essa. Então, esse déficit de representatividade faz com que, não que outros homens não pensem em políticas públicas para as mulheres, tem sim, mas eu acho que a gente precisa de uma defesa mais veemente, né? E eu trabalhei muito também na área policial, fui delegado titular de várias delegacias de bairro, as distritais, e até relatei recentemente na tribuna que boa parte das ocorrências policiais nessas delegacias é violência doméstica contra mulheres, né? Seja ela de ordem psicológica, patrimonial e física, sexual. Então, enfim, a gente precisa de fato nos irmanarmos para que tenhamos mais e mais defensores, né? Não só da proteção da mulher vítima de violência doméstica, mas sobretudo de políticas públicas para que as mulheres, enfim, tenham a tão pretendida igualdade. Não é igualdade formal, é igualdade material mesmo. A gente sofre com isso. Tem empresas que contratam mulheres para o mesmo posto que um homem ocupa, que as mulheres ganham menos que os homens, exercendo a mesma função ou até de uma maneira muito melhor que um homem. Então, eu quero ser um parlamentar que busque essa igualdade material e que, sobretudo, utilize a experiência profissional na segurança pública para que possa proteger as mulheres de violências domésticas, entendendo que é um assunto difícil, polêmico, melindroso, que envolve muitas vezes o agressor ali dentro do próprio seio familiar, mas que para além das mulheres que nós temos no parlamento, os homens também podem sair em defesa das mulheres. Você pode perceber aí a partir dos projetos de lei que a gente tem implementado e na minha defesa, na atuação diária também. A gente está com um projeto aí muito legal, que em breve eu vou voltar aqui para falar para vocês. Nós vamos cobrar, Pode ter hein? certeza disso. E além disso, nós não podemos deixar de falar, uma vez que falamos sobre a Câmara Municipal de Manaus e sobre os vereadores, sobre
Prefeitura de Manaus, né? Sim. Nós estamos iniciando o ano com a Prefeitura enfrentando diversas polêmicas em relação à sua gestão. E uma delas que está intrinsecamente ligada é a questão da CPI dos empréstimos. O que acontece em relação a isso? Nós estamos tendo uma problemática muito grande. Quando eu digo nós, é porque a população ela merece alguns esclarecimentos. Sim. E ela está tendo uma problemática muito grande em relação à aceitação, né, dos demais vereadores. Teve um imbróglio aí de uma polêmica muito grande entre dois vereadores que chamou mais atenção para a briga do que a própria CPI, exatamente. E em volta disso, como é que está essa situação? Olha, Letícia, eu acho importante a gente esclarecer alguns fatos. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é um instrumento legítimo que os parlamentares podem lançar mão para investigar fatos. Fatos que têm alguma relevância do ponto de vista legal, constitucional, social, político e econômico. Está lá no regimento da Câmara também, como tem no regimento de todas as casas parlamentares. Como o próprio nome diz, é uma comissão, não é uma proposta de um vereador, mas a partir do momento que você coloca a assinatura de outros vereadores, aqueles vereadores participam como coautores dessa proposta. É uma comissão com vários vereadores que tem por objetivo apurar fatos. Ninguém está pré-julgando ou condenando antecipadamente ninguém. Só que, né, os parlamentares de base fazem um estardalhaço nisso como se fosse a pior coisa do mundo. É natural que uma CPI gere um desgaste para quem está sendo investigado, porque a pessoa não quer ser investigada. A pessoa talvez não queira que, de fato, os fatos sejam aclarados. E a população anseia por isso, a população clama por isso, né? Eu tenho acompanhado as manifestações nas redes sociais, as pessoas têm me abordado também nas ruas, no sentido de querer saber o que, de fato, houve com o dinheiro obtido através dos empréstimos, quando do primeiro mandato do prefeito, né? E a gente sabe que já houve aprovação pela Câmara de 2 bilhões e 600 milhões de reais para que o prefeito possa contrair empréstimos da forma que lhe aprouver, sem a indicação da instituição financeira, sem dizer as bases legais desse contrato, taxa de juros, prazo. Não foi dito nada nesse pedido de aprovação. Isso me causou muita estranheza e houve questionamentos da nossa parte também. Mas o fato é que lógico, a gente falou aqui também de cortinas de fumaça, tem muitos vereadores que não têm. E aqui eu não tenho uma menor intenção de criticar os colegas, isso é fato, aconteceu e a verdade precisa ser dita. Mas sim, tem vereadores que não têm a postura de chegar e dizer, olha, eu faço parte da base do prefeito e eu acho que ele não precisa prestar esclarecimento disso porque está muito claro, porque ele fez isso e aquilo. Mas custa falar isso para a população e ficam aí inventando ou criando subterfúgios para fugir, né, da responsabilidade de assinar ou não a CPI. Eu assinei, porque eu não faço parte da base do prefeito, e não apenas por isso, porque eu entendo que quando se trata de transparência, de dinheiro público, né, de função pública, de um mandato que foi obtido através do voto popular, a gente não pode esquecer que todo o poder emana do povo, e a função seja de um líder do executivo ou de um parlamentar, de representar a população. Então, é direito da população saber onde foi gasto esse recurso, né? Esse recurso que gera um endividamento para a prefeitura. Então, assinei e acho que os demais vereadores deveriam ser claros no posicionamento deles, no sentido de assinar ou não, né? E, infelizmente, como você bem disse, criou-se aí vários fatos que ganharam mais destaque do que a própria finalidade da CPI, lamentavelmente. E até pouco tempo eu acreditava muito que isso pudesse prosperar. Hoje já não posso te afirmar isso, não sei te dizer, nós temos 10 assinaturas, a CPI mudou de mãos, muita gente argumentou que não assinaria porque era do Rodrigo Guedes, eu fui à tribuna e disse que a CPI não era do Rodrigo Guedes, a CPI era do parlamento, da Câmara Municipal, e a partir do momento em que outro vereador assina o requerimento, ele passa a ser coautor daquilo ali. Então, são todos os vereadores que assinaram, são coautores da propositura, mas infelizmente é um argumento que não ecoa na Câmara, porque há outros interesses, e a população, mais uma vez, vai ficar sem explicações, pelo jeito. Além disso, algo que vem acontecendo e que vem chamando muita atenção, não só nas redes sociais, mas se tornou motivo de manifestação, é a questão do aumento da tarifa do transporte público. E foi também uma situação onde você já tinha feito manifestações, fez colocações,
E o que eu queria saber em relação a isso? Você chegou a comentar que o reajuste foi injusto e afirmou que cobraria explicações da prefeitura. Já chegou alguma resposta da prefeitura? Alguns vereadores que passaram por aqui transmitiram uma problemática muito grande que algumas respostas não estão vindo, retorno de emendas, essas situações. Como é que está essa comunicação com a Prefeitura de Manaus? Eu te confesso que eu não tenho uma comunicação muito clara com a Prefeitura. Eu entendo ali que a gente, como parlamentar, precisa dessa harmonia. É interessante, os poderes são independentes, mas são harmônicos, isso é previsto na Constituição. Mas aí, às vezes, você não se afina com a forma com a qual a gestão acontece e você acaba não tendo uma comunicação muito próxima. Não tenho nada contra o prefeito, nada contra o vice-prefeito, muito ao contrário, tenho um carinho pelo Renato Júnior, inclusive, tenho alguma relação boa com alguns secretários, mas a questão é que algumas coisas não se pode concordar. Eu sempre falei que eu não seria um cara rotulado de oposição, situação. Eu acho que a oposição à situação ela é um comportamento circunstancial. Ninguém entra, apesar do embate político eleitoral, onde se formam grupos políticos distintos com o objetivo de uma disputa, porque a eleição é uma disputa, né? Mas quando você entra, de fato, no exercício do mandato, você precisa entender que ninguém entra lá dizendo vou ser oposição, vou bater no prefeito, em tudo que ele fizer. Não, e nem também se alinhar, a não ser quem caminha com ele na campanha e continua lado a lado. Mas assim, ninguém tem aleatoriamente a vontade de ser contra tudo. Pelo menos eu não. Então, eu considero a oposição uma circunstância a partir do momento em que a postura e as decisões da prefeitura vão acontecendo. Não dá para concordar com a questão de mais um empréstimo num valor exorbitante como esse, não dá para concordar com algumas coisas que vem acontecendo, não dá para concordar com o aumento da passagem de ônibus. Mas é porque eu preciso manter o sistema funcionando. Tem várias formas de manter o sistema funcionando. Né? Se eu fosse falar tecnicamente aqui, a gente perderia horas, porque é um contrato de concessão, são 20 anos ali de concessão do transporte convencional, as empresas têm o objetivo de lucro e elas ganham lucro por isso, tem o subsídio da prefeitura, o transporte público não tem a contrapartida adequada à população, não tem ônibus de qualidade na sua integralidade, um ou outro, nem todos os ônibus têm ar-condicionados, os terminais de ônibus, a maioria deles está abandonada, as paradas de ônibus não têm uma padronização, as paradas novas não protegem o cidadão do sol e da chuva, quando não tem só uma plaquinha num poste, não tem um banco para o... Enfim, são vários fatores que denotam que, de forma clara, que o aumento não é justificável. Mas aí eu preciso pagar o aumento... Isso é gestão e não houve transparência nesse aumento. Eu acho que, acima de tudo, de qualquer crítica, no sentido de que não haveria necessidade desse aumento, ou que o transporte público, por ser uma concessão, precisava ter a contrapartida de excelência à população, é o fato de não ter havido transparência. E aí a gente está discutindo na Câmara, inclusive uma proposta, acho que do vereador Zé Ricardo, que eu já me coloquei como apoiador e, quem sabe, até coautor da propositura também, de que todo processo de discussão tarifária seja precedido de uma audiência, de uma discussão na Câmara Municipal. Porque a gente tem falado muito disso, é um assunto que tem se tornado muito em voga, né? Tem a tarifa do esgoto, né? De água, a tarifa do transporte público. Então, tudo que envolve a concessão de serviço público exercido por um particular, qualquer tipo de aumento que se pretenda realizar, ele precisa ser discutido antecipadamente. Hoje já a base do prefeito já disse que vai levar lá o secretário do MMU para prestar esclarecimento, mas o aumento já ocorreu. Aí é muito fácil justificar depois que já ocorreu, que a população já está pagando mais caro. Obviamente que vai ser interessante, a gente vai fazer os questionamentos, mas isso precisa ser antecipado, isso precisa ser antes de qualquer medida que tenha um impacto muito forte, sobretudo no bolso das pessoas, da população, que já tem um custo de vida muito alto na cidade de Manaus e em todo o nosso país também. E o Convergente, em especial aqui no debate político, ele aborda esses assuntos que são muito importantes, que de certa forma é uma forma de buscar a transparência e informação para você, nosso telespectador. Olha, agora nós vamos entrar num quadro muito legal, que já é conhecido. Esse é difícil, olha. Você que é de casa aqui, do Convergente, você já conhece muito bem esse quadro, que é o nosso jogo das cartas. Entra temporada, sai temporada, Ele a gente continua, não deixa de fazer. De jeito nenhum. Porque ele é especial, né? E olha, pode tirar sua primeira carta. Vou tirar uma do meio aqui, Letícia, peraí. Olha só.
Davi Almeida. Bem, Davi Almeida, como todos sabem, é o prefeito da cidade de Manaus, está aí reeleito. Iniciou o seu mandato, sua nova gestão, com algumas polêmicas, né? Mas eu quero saber em relação a você, algo muito específico em relação ao Davi Almeida, já entrando na parte dos bastidores. Sim. Aqui no debate político, nós recebemos algumas figurinhas, e dentre elas, alguns candidatos a governo do estado. Sim. E nós sabemos que você faz parte da composição do governador, do grupo, né, político do governador Wilson Sim. Lima. E existe uma grande especulação, e nos últimos dias vem se alimentando ainda mais forte, sobre algumas conversas que poderiam estar sendo realizadas entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. Existe a possibilidade de reatar os laços? Letícia, na verdade, como você disse, a especulação sempre acontece na política. O governador Wilson Lima é um cara do diálogo, extremamente sensível às demandas da população e aberto a conversas. Você pode ter críticas ao governo, como qualquer governo tem, mas é inegável a vontade do governador de fazer sempre o melhor, sempre se preocupar com as pessoas e ser um cara extremamente acessível. É um cara que não carrega maldade, não carrega rancor nem mágoa de ninguém. É o estilo Wilson Lima de ser. Quem o conhece de maneira mais próxima sabe disso. E é por isso que eu me coaduno com ele, com esse grupo, porque reconheço a figura que ele é como pessoa acima de tudo e como profissional que acorda cedo, que trabalha insistentemente. Eu acredito que ele não tenha nenhuma impossibilidade de conversar com o prefeito Davi Almeida. Isso é natural, as divergências acontecem, a gente faz críticas sim à prefeitura porque entende que pode melhorar. Eu acho que, acima de tudo, a crítica precisa ser entendida de uma forma democrática. O que falta, às vezes, a prefeitura é entender a minha postura técnica, diferente de alguns outros colegas que talvez caminhem por outro viés, é de criticar para construir, não desconstruir. Agora, eu vou ser veemente com os meus argumentos quando eu não concordar com alguma coisa, né? E também aceito críticas ao meu trabalho. Mas voltando à questão de uma conversa, eu acho que há possibilidade, como todo e qualquer, digamos, alinhamento político. Eles caminharam juntos em 2022, houve uma ruptura recente, mas a gente sempre tem que buscar o melhor para a cidade de Manaus. Se nesse momento o governador entender, junto com o prefeito, que uma conversa, um alinhamento, uma convivência harmoniosa, não precisa também na política, Letícia, abraçar, beijar, dizer que está no mesmo palanque. Você pode ter uma convivência harmoniosa, de modo que a prefeitura e o governo caminhem juntos para melhorar a vida das pessoas. Como já vinha sendo feito com os convênios, com os repasses do governo do estado à prefeitura. Afinal de contas, as grandes obras da prefeitura, em sua maioria, foram feitas com recursos, né, do governo do estado, né, cerca de obras aí com 90% do recurso do governo do estado, só 10% da prefeitura, ou até mais do que isso. Então, isso mostra a intenção e a vontade do governador de contribuir. Afinal de contas, ele é governador de todos, né? Não só do interior do estado, mas da capital também, das pessoas que moram aqui. Então, acho que é possível sim, nada impede, mas isso é uma decisão deles, né? A gente está aqui seguindo o nosso caminho, né? E a decisão que o governador tomar, eu, como você bem disse, pertencente ao grupo político dele, eu vou respeitar e vou seguir. E agora, enquanto vereador, de 0 a 10 para a gestão dele? 0 a 10? Uhum. 5. Tá no meio, né? O governador diz que ele está em processo de subida. Está no meio, né? Não dá para negar que alguma coisa foi feita. Agora, ainda tem muita coisa para melhorar, mas muita coisa mesmo. Enquanto não melhorar num nível que a gente acredita que seja o essencial para a população, a gente vai continuar criticando. Mais uma carta. Vou pegar essa da ponta, que é a primeira. Maria do Carmo Cefaí. Maria do Carmo Cefaí. Ela se filiou agora ao PL, né, recentemente, e já oficializou aí sua pré-candidatura para o governo do estado. Ela é um assunto muito interessante porque você, de certa forma, é uma das pessoas que tem uma diretriz muito forte da direita. E ela até então se coloca, né, como direita, está afiliada a um partido de direita, e até então na última eleição, na municipal, o governo do estado, ele, de certa forma, o grupo, né,
do governador Wilson Sim. Lima, deu uma indicação de apoio ao Alberto Neto, que fazia no que... segundo turno, né? Isso, exatamente, que compôs com a Maria do Carmo. Em relação a isso, existe a possibilidade de ter uma dobradinha e apoiar ela enquanto candidata para o governo? Eu acho que sim, eu acho que, como eu falei agora há pouco, todas as composições são válidas, né? Esse processo, a gente vinha até conversando, esse processo eleitoral, ele foi demasiadamente adiantado, antecipado. A gente sabe que política tudo muda muito rápido, é muito dinâmico, então acho que muita coisa ainda pode acontecer. Haja visto que aconteceu no processo do ano passado, né? A Maria do Carmo, inclusive, ela se lançou pré-candidata à prefeitura, e num alinhamento político, antes das convenções, ela acabou sendo vice na chapa do capitão Alberto Neto. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que existe um alinhamento com a direita, ela faz parte do PL, né? O governador foi até, eu acho que São Paulo, né, naquela manifestação com o presidente Bolsonaro, tem nitidamente um alinhamento mais voltado para a direita, para centro-direita, né, centro-direita e direita. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, é um caminho de ideologia, não só partidária, mas de vida, né? Uhum. Mas a questão de apoiar ou não apoiar, eu acho que depende muito do que vai ser construído até lá e, fundamentalmente, das decisões que serão tomadas nas convenções partidárias. Mas eu não vejo nenhuma barreira em relação a isso, mas isso precisa ser confirmado mais à frente. Perfeito. Nossa última carta. Omar Aziz. Ele vai se lançar, ele se lança, né, enquanto pré-candidato Sim. para o governo do estado. E o senador Omar Aziz, ele esteve aqui no nosso debate político. E houve uma colocação que muitas pessoas não esperavam e que reverberou muito nos bastidores, que seria uma possível aliança dele com o governador Wilson Lima. Uhum. Como é que tá essa situação? Porque até então, o governador, ele tá com uma peça, inclusive tem uma peça aqui que nós chamamos de Coringa. Por quê? Porque o governador Wilson Lima, ele está em uma posição que ainda não definiu, né? Algumas pessoas já fizeram colocações de que ele estaria como candidato ao Senado, outras fizeram que ainda não tem nada definido, que ele ainda não tomou uma decisão propriamente dita. Se você quiser, inclusive, nos fornecer mais informações sobre. Mas, até então, o momento, ele não tem nem aliança com o Davi Almeida, nem com o Omar, nem com Maria do Carmo. Como é que tá essa conversação? Cara, Letícia, eu acho assim, como eu te falei, o governador é um cara muito ponderado, né? Ele não toma decisões assodadas, apressadas. Eu acredito que ele esteja pensando nesse momento em realmente avaliar todos os cenários. Afinal de contas, por exemplo, hoje, numa eleição dessa que se aproxima, a gente tem destaque para as eleições do governo, né? Para os candidatos a governo. Obviamente que essa eleição para o Senado talvez seja uma das mais acirradas aí da história. São muitos players, muitos candidatos que se colocam, mas como eu te falei, até as convenções, muita coisa vai acontecer. Nós temos aí 8 a 10 pretensos candidatos ao Senado. Eu não duvido nada que chegue lá nas convenções nós tenhamos só 5, 6. Então, assim, muita coisa pode acontecer. O governador sabe da importância que ele tem no cenário político, é governador reeleito com a maior votação da história aqui no estado do Amazonas. Ele vai decidir ainda se vai ser candidato ao Senado ou se vai terminar o governo. Eu só sei que a decisão que ele tomar, a gente vai estar ao lado dele para apoiar e para seguir dentro de um processo político ou não. E eu acho que a partir daí ele vai definir apoios, mas depende muito da questão partidária também. O União Brasil agora federando com progressistas, né? Isso é uma decisão em âmbito nacional que repercute de cima para baixo nos estados, e aí a gente precisa entender qual será a aliança em âmbito nacional para construir isso em âmbito estadual. Ainda tem isso. A gente já vai conversar sobre a situação da federação, mas antes... Então, eu acho que nada é impossível na política, mas a gente precisa entender, para além da questão da afinidade pessoal ou de um entendimento entre os políticos, existe uma questão partidária que precisa ser respeitada do ponto de vista da ideologia e da decisão da executiva nacional dos partidos. Hoje o governador ele tem inclinação mais para sim ou para não, para ver como candidato ao Senado? Olha, eu não sei porque ele não me falou isso, tá? Mas eu acho que é um caminho natural, né, de quem sai do governo depois de 2 mandatos, com a envergadura política que tem, vai presidir a federação no União Progressistas aqui no Amazonas. Eu acho que tem tudo para ser candidato. Se você perguntar qual seria a minha vontade, eu queria que ele fosse candidato.
Aí eu posso responder por mim. Eu gostaria muito que ele fosse candidato. Perfeito. Agora falando sobre a Federação do União Brasil com Progressistas, você é presidente estadual do Progressistas. Essa federação, ela já está quase que oficializada, Sim, né? sim. Você mesmo colocou que o governador Wilson Lima, ele deve presidir, né, Uhum. essa federação, mas eu quero saber como é que você encara é uma federação, mas essa união, essa fusão que passa a acontecer. Como você vê isso? Eu acho assim que é uma decisão importante, uma decisão difícil, porque os partidos, não é que não vá haver independência, os partidos ainda terão sua independência administrativa, financeira com relação ao fundo. Muita gente fala que vai ter maior fundo partidário, maior fundo eleitoral. De fato se somados os fundos dos partidos, porque as siglas permanecem ali com a sua identidade, né? União Brasil, o Progressistas, e a federação vai ser a União Progressista. E isso faz com que a gente tenha mais tempo de TV, né, unindo-se os fundos partidários e eleitorais também, um maior fundo, né, maior representatividade na Câmara dos Deputados, o terceiro, a maior representatividade no Senado, número de prefeitos Brasil afora, governadores, enfim. Então a gente certamente potencializa ainda mais essas siglas, né? Vai tornar uma federação que, para fins eleitorais, Letícia, vira uma coisa só. Para fins administrativos partidários, permanecem ainda os dois partidos ali. Mas quando se faz uma federação, para fins eleitorais, é uma coisa só. Não chega a ser uma fusão partidária, mas eles vão caminhar de forma conjunta num processo eleitoral. Significa dizer que, ao invés de construir uma chapa para o União Brasil e outra chapa independente para o Progressistas, vamos especular aqui que nós tenhamos 30 cadeiras de deputado estadual no que vem, né? Que tem esse processo aí de aumento e tudo mais. Seria uma chapa com 30 mais 1. Né? Agora, ao invés de ter 31 candidatos do PP e 31 do União Brasil, nós teremos 31 dos dois partidos juntos. Né? Então, uma chapa muito mais forte, digamos, muito mais robusta. Eu acho que em âmbito nacional isso é muito positivo. E aqui no Amazonas a gente não vai ter problema, porque os partidos já são alinhados. Né? Eu sou presidente estadual do Progressistas, naturalmente vindo de uma indicação do governador Wilson Lima, que o PP faz parte do arco de aliança dele. E então aqui no Amazonas é uma transição muito tranquila e, ao meu ver, muito positiva. E na maioria dos estados do país também. Um ou outro tinha uma divergência, mas essas divergências já foram sanadas. E eu acredito que vai ser muito positivo e nós teremos aí o maior partido, aí, a maior federação do país, pode ter certeza disso. Nós não podemos finalizar essa entrevista sem a pergunta de ouro. Eita. Seu nome, ele Só rindo aqui, Seu nome, ele tá mais que cotado para vir como candidato no ano que vem. Agora, resta saber, caso você venha, está mais inclinado para deputado estadual ou federal? Olha, primeiro respondendo, eu acho que o processo político repito, dinâmico, mas não seria estranho se eu viesse candidato, até pela posição que eu ocupo agora na presidência do partido, né, desde 2023, com um mandato de vereador. Então, eu acho que é um processo natural, né, essa questão de disputar eleições. Eu estou muito orgulhoso do cargo que eu ocupo hoje, sou muito grato à população. Nós fizemos uma campanha difícil, uma campanha com poucos recursos, com o partido em reconstrução. Isso me tranquiliza muito, porque a minha votação, apesar de não ter sido uma votação tão expressiva quanto de outros vereadores, foi uma votação orgânica, realmente de pessoas que acreditaram no projeto, e a gente tem intensificado esse trabalho. Isso pode, de fato, nos credenciar aí para ser um dos candidatos, sem dúvida alguma. Não me esquivo de processos eleitorais, de desafios. Tive um em 2022, que foi a minha primeira experiência, saí com quase 12 mil votos da minha candidatura a deputado federal, mas certamente se eu tivesse que escolher, Rodrigo, qual a tua intenção hoje? Eu acho que a gente precisa ir galgando os postos, até mesmo para adquirir experiência. Muita gente cogitava que eu fosse voltar para o governo em alguma função do executivo após as eleições. Cheguei a conversar com o governador sobre isso e eu acho que nós tomamos a decisão certa de exercer de fato o mandato. Isso tem sido muito produtivo para mim, muito enriquecedor do ponto de vista profissional, de experiência. Então, eu acredito que galgar esses espaços de uma forma gradual ali me faz crescer ainda mais. Então, certamente, se fosse escolher, se for eventualmente participar de um processo político, eu escolheria deputado estadual. Mas, como eu te falei,
não depende só de mim, ninguém é candidato de si próprio, né, na política. Tem um contexto do partidário, tem um contexto de grupo político, os alinhamentos, né, então a gente precisa esperar e aguardar. Mas o futuro a Deus pertence e existe essa possibilidade sim. Esse foi mais um debate político. Eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência e abro agora o espaço aqui para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeiramente, agradecer a você, agradecer a toda a equipe aqui do Convergente, do debate político. É uma honra estar aqui com vocês, a equipe aqui dos bastidores, os meninos são sensacionais. A sua mãe, a Érica, que é minha amiga. Então, dizer aos telespectadores, muito feliz de estar aqui. Eu estou vivendo uma experiência única na minha vida. Contem com o meu mandato, qualquer sugestão, crítica construtiva, projetos que, de repente, eventualmente a comunidade tem, queiram apoio, queiram que o vereador Rodrigo Sá conheça. A gente está aberto aí, minhas redes sociais, se você me permite, delegado Rodrigo Sá. E é um canal direto entre você, da população, e eu que estou aqui nesse momento exercendo o mandato, representando você e que quer realmente fazer um trabalho que traga melhorias efetivas para a população. Então, mais uma vez, obrigado, um abraço a todos e até a próxima, né? Até a próxima. Esse foi mais um debate político e até a próxima.